Oi, gente, tudo bem? Aqui é o professor Rossani. Vamos uma questão da UX de 2023 sobre diagrama de fases. Só pelo desenho, a gente já reconhece aqui um diagrama de fases, né? Então, a gente tem uma noção sobre ele. Claro que a UX vai dar um textão gigante, que se você não ler esse texto aqui não vai fazer a menor diferença, que eles estão tentando tirar a cafeína do café e estão usando o CO2 no estado supercrítico para isso. E aí ele vai dizer ainda que o diagrama de fases, né, que é o nome desse gráfico aqui, ele está mostrando o comportamento do CO2 conforme temperatura e pressão. Então é dada aqui a pressão e é dada a temperatura. E em contras representado acima eu botei aqui no lado para a gente poder visualizar melhor. Então, com base nas informações, é correto afirmar que letra A, o dióxido de carbono no ponto Y encontra-se exclusivamente no estado sólido. Bom, você precisa entender nesse gráfico que sempre a maior nádega dessa bundinha aqui, tá? É o estado sólido, a menor é estado líquido. E aqui tenta lembrar que é o peidinho, né? E o peidinho é gasoso, eu espero, pelo menos. Então, sólido, líquido e gasoso. E ainda você pode anotar a diferença, né? Que o gasoso, quando ele estiver abaixo da temperatura crítica aqui, tá? Ele vai ser vapor. Acima da temperatura crítica ele é gás. E aí nem deixaram espaço para a gente escrever aqui no gráfico, que já acabou o gráfico, né? Da UX. Então, quando a gente está falando de ponto Y ele está aqui numa região que é um limiar entre sólido e gasoso. Então, ele não tem exclusivamente estado sólido, ele tem sólido mais gasoso. Assim como se eu tivesse um ponto aqui, por exemplo, né? Ele vai estar entre sólido e líquido. Aqui, ó, entre sólido e líquido. Se tiver um ponto aqui, entre líquido e gasoso. Então vai ter os dois estados em cima da linha. Em cima desse ponto aqui que tem os três estados, aí é o ponto triplo. Nós vamos ver se eles comentam sobre isso ainda. Então, errado a letra A. Letra B. O ponto de fusão do dióxido de carbono aumenta com o aumento da pressão. Bom, o dióxido de carbono, ele vai sofrer a fusão dele aqui em cima, tá? Quando ele passa de sólido para líquido, fusão. Então, como a fusão ocorre aqui em cima, né? Tu pode ver que a temperatura de fusão, se eu descer até o gráfico aqui, ó, né, o eixo temperatura, ela tá ficando maior, né? Tipo, tá ficando menos 55, que é um valor maior do que menos 56. Já a fusão aqui em cima, né? Com o aumento dessa pressão, a fusão ela vai acarretar uma temperatura maior também. Então, sim, conforme aumenta a pressão, aumenta o ponto de fusão. Verdadeira letra B, então já é a nossa resposta. Nós vamos eliminar as outras, só para a gente ter certeza do que está fazendo, né? O dióxido de carbono no ponto X torna-se supercrítico e pode ser utilizado na extração da cafeína. Não é o ponto Z, né? O ponto X é o ponto triplo, onde coexistem os três estados. E o supercrítico, né? Que vai ser acima do ponto Z, que é o ponto crítico. Então, tá errado, né? Esse X aqui tá errado, eu já ter colocado letra Z no lugar do X. E D, a sublimação do dióxido de carbono ocorrerá para quaisquer valores de PIT situados entre X e Z negativo, né? Isso seria vaporização. Para ser sublimação, tem que estar abaixo do ponto triplo. Então, sublimação é a passagem de sólido para gasoso. Então, vale para qualquer pressão abaixo, né? Abaixo do ponto triplo e não entre X e Z. Impossível. Tá? Então, nem esse Z aqui quaisquer tá errado, né? E o Z também. Então, seria para qualquer valor de P e T abaixo do ponto triplo, né? Em termos de pressão. Pressão menor que a pressão do ponto triplo. Aí eu concordo com a sublimação. Se não, não. E letra E. Os três estados físicos do dióxido de carbono no ponto Z coexistem em equilíbrio? Não. É no ponto X, né, que é o nosso ponto triplo, beleza? Bom, gente, é isso aí. Espero que tenham curtido essa resolução. Se quiserem, tem mais vídeos aqui no canal. Mas também vou deixar o link para o studbook Química na UX, que eu vou te ajudar a gabaritar Química na UX e tentar aumentar o seu rendimento
não importa a dificuldade e nem o conteúdo que você estiver estudando. Então, bons estudos, forte abraço, tchau!